Bom, galerinha, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a solução desse exercício, que é bem simples e é apenas uma aplicação do princípio fundamental da contagem. No caso que nós estamos trabalhando com todos os números com quatro algarismos distintos que podem ser formados pelos dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Então, nós estamos trabalhando com todos os números de quatro algarismos distintos em que não aparece nem o 7 e nem o 9. No item A, nós precisamos determinar a quantidade desses números. E nós precisamos perguntar primeiro se a ordem dos algarismos importa. Primeiro, se eu trocar dois algarismos de lugar, o número fica diferente. Então, sim, a ordem importa. Então, nós vamos trabalhar com o princípio fundamental da contagem. Até poderia ser trabalhado com arranjo, mas eu acho que fica mais fácil aqui para a gente trabalhar com os tracinhos. Nós precisamos fazer no item A 4 escolhas. Uma escolha para cada algarismo. Como eu quero que o número tenha 4 algarismos, eu não posso iniciar com o algarismo 0. Então, me sobram 7 possibilidades das 8 que eu tinha. Então, aqui em cima nós temos 7 possibilidades. Quando nós formos trabalhar com o segundo algarismo, nós temos que pensar que o 0 pode ser utilizado, porém o número que eu utilizei no começo não pode mais. Então, eu vou ter 7 possibilidades de novo. Eu já utilizei dois algarismos, aqui não tenho restrição nenhuma. Como eu já utilizei dois, sobram 6. E agora nós temos mais 5 para poder usar nesse último. Como eu preciso escolher o primeiro, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, nós estamos utilizando o conectivo E, que indica uma multiplicação. Vou ter que fazer 7 vezes 7. Bom, vamos fazer assim, ó. 6 vezes 5, 30. Vezes 7 dá 210. E aí, vezes 7 dá 1470. 1470 a resposta do item A. Agora nós vamos fazer o caso dos pares. Bom, a gente sabe que para que um número seja par, ele tem que terminar com um dígito par. Porém, se eu utilizar o 0 lá no final, eu posso utilizar qualquer número, inclusive o 2, o 4 e assim por diante, na primeira posição. Quando eu colocar um outro algarismo par lá no final, por exemplo, 2, nós não vamos poder nem utilizar o 2 e nem o 0. Então, são casos diferentes. Então, nós vamos dividir em 2 e eu vou começar primeiro, que termina em 0. Vou colocar aqui. Ou ele pode terminar em 2, 4, 6 e 8. Então, vou colocar 2, 4, 6 e 8. De novo, nós temos que fazer 4 escolhas, 4 tracinhos. Aqui embaixo também. Vamos verificar o seguinte, se eu já falei que ele termina em 0, nós só temos uma possibilidade para o último elemento. Agora eu vou querer montar os próximos, os anteriores, não os próximos. Vamos pensar o seguinte, eu já utilizei o 0 e qualquer um dos outros números pode ser utilizado aqui no começo. Então eu tenho 7 possibilidades, 6 para o segundo e 5 para o terceiro. 7 vezes 6 vezes 5 dá 210. Quando eu for fazer aqueles que terminam em 2, 4, 6 e 8, na última posição nós temos 4 possibilidades, qualquer uma dessas aqui. Vamos pensar no próximo, nós temos o seguinte, eu utilizei, digamos, o 2, vou riscar o 2. Eu não posso nem utilizar o 0 e o 2, o que me diz que eu posso usar 6 elementos apenas. Agora já utilizei o 6 e o 1 e o outro, então nós já sobramos 6 elementos, tem 6 possibilidades. E agora para o último nós temos 5. 5 vezes 4, 20, vezes 6, 120, vezes 6, 720. E aí o que eu preciso fazer com isso? Somar os dois por conta do conectivo OU e o resultado dá 930. Para o item C, eu preciso determinar aqueles que são múltiplos de 5. Para isso, o número precisa terminar em 0 ou 5. O caso de terminar em 0, nós já calculamos, mas eu só vou indicar aqui embaixo. Então, nós podemos terminar em 0 e em 5. E tem o OU aqui envolvido. De novo, nós temos 4 escolhas. Eu não precisaria fazer o caso do 0, porque nós já fizemos no número par. Se termina em 0, tem uma possibilidade. Eu tenho 7 para o primeiro, 6 para o segundo e 5 para o terceiro. Isso dá 210. Caso termine em 5, nós temos uma possibilidade apenas para o último dígito, que é só o 5. Agora, nós não podemos utilizar nem o 5 e nem o 0. O 5 porque ele não pode repetir. Então, nós temos 6 na primeira posição. Agora, eu posso utilizar o 0, sobram 6 elementos e 5.
Agora, 6 vezes 5 dá 30, vezes 6 dá 180. E aí eu preciso somar esses dois resultados e dá 390. São 390 números múltiplos de 5 com essas características aqui de cima. E para finalizar o item D, nós temos duas possibilidades para a resolução. Vou fazer aqui uma delas. Nós precisamos que, para que esse número seja ímpar, determine com um dígito ímpar. Então, nós temos aqui no final algumas opções. Eu vou listar aqui embaixo. Nós podemos ter o 1, o 3 e o 5. Então, nós temos três possibilidades para esse aqui. Observem que o 0 não pode ser utilizado no primeiro. Então, nós temos 6 possibilidades. Aí, o 0 pode ser incluído aqui no próximo. Então, nós temos 6. E agora, nós temos 5. Vamos lá, 6 vezes 5, 30, vezes 6 dá 180, vezes 3 dá 540. Então, são 540 números ímpares. Outra possibilidade seria considerar que o número pode ser par ou ímpar. Nós já calculamos a quantidade de números pares, então, para que eu saiba qual é a quantidade de números ímpares, basta que eu pegue o total, que era 1470, que nós fizemos anteriormente, e diminuímos aqui do 930. Então, dá o mesmo resultado, que é o 540.